Do sétimo dia, e a nossa proposta é que juntos, eu e você, tenhamos uma experiência real com Deus, sábado após sábado. Nas últimas semanas, e hoje também, o pastor Kleber dará continuidade à série A Caixa Preta de Darwin. E este é o quarto episódio, a quarta série que nós vamos apresentar. Esta série fala um pouquinho sobre a criação e evolucionismo. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a origem do universo. E para você que perdeu algumas das séries anteriores, nós temos a solução. Temos DVDs para você à disposição na nossa loja à saída, ou então você pode comprar acessando o nosso site www.novasemente.org.br/loja virtual. Lá você vai encontrar todas as séries aqui apresentadas. Bem, durante a semana nós temos um programa especial para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia. E o programa Começos acontece às terças-feiras às 19h30, às quartas-feiras às 18h30 e aos sábados a partir das 16 horas aqui mesmo na Nova Semente. Não deixe de aproveitar essa oportunidade. Você tem 2 vezes na semana e os sábados também. É só escolher a sua opção e fazer planos para vir para cá. No próximo dia 30 de agosto, acontece aqui um workshop do grupo Gospel Take 6.
o Take Six está fazendo uma promoção especial. Então, para você que já adquiriu um ingresso, pode sair na nossa loja também e adquirir o segundo gratuitamente. Então, comprou um, levou o outro. E para você que ainda não comprou o seu ingresso, está aí uma oportunidade. Levou um ingresso, ganha o outro na sequência. Para você que é mulher, tem um programa muito especial hoje e que terá sequência nos próximos 6 sábados. Sem descer do salto. Este programa acontece depois do Conexão, a partir das 20 horas, aqui mesmo no nosso mezanino. É um programa dedicado ao público feminino. Teremos temas como saúde, comportamento, qualidade de vida. Então você, mulher, faça planos, traga suas amigas, irmãs, enfim. Faça planos para estar aqui com a gente e acompanhar esse programa especial. E eu peço uma gentileza para você, antes de darmos início à nossa programação. Por favor, desliguem ou silenciem os seus celulares, ok? E agora eu vou apresentar uma atração musical muito especial. Rita França com vocês, já já. Uma boa noite, que Deus os abençoe e ótima programação. Uma estrela
demonstrar ao universo o amor de nosso Pai. Deus seja louvado. Essa música eu fiz e eu pensei, quando Deus chama Abraão e fala, olha para o céu, assim será a tua descendência. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite, com vocês e com vocês todos. Acho que hoje é um dia importante porque eu pensei, eu não quero cantar sozinha. Eu quero cantar com elas três. A Lu, a Aline e a Nani, minhas irmãs. E acho que hoje a gente dá início a um trabalho que a gente vai desenvolver. E aí, quem quiser participar pode vir. Basta ser criativo e querer usar os dons que Deus nos confiou para Ele. E eu agradeço também ao Samuca, ao Felipe. Eu nunca cantei com o Felipe, era um sonho. Hoje de manhã a gente orou por um sonho, né? Esse é um sonho também. O Felipe com a gente, Arbex e Éder. E esse projeto se chama Kibbutz. Kibbutz porque é uma comunidade. A gente vai trabalhar coletivamente, fazendo arte, seja o que for, pintar, colorir, cantar, poesia, qualquer coisa. De onde vem tanta força e tanto amor que ilumina, traz a luz e o calor, felicidade e bem-estar, tranquilidade e vontade de acertar. Quem criou o céu, a terra e o mar, tudo que existe, o perfume que há no ar, é paciente, não guarda rancor, me compreende e me dá o seu amor. Está sempre pronto a me buscar, não importa onde eu vá, é refúgio, sossego e proteção em todos os momentos, nas horas de aflição.
Amém. Amém. Eu quis cantar essa música na Caixa Preta. A semana passada era pra gente adiar. Eu falei, não, eu quero cantar essa música na Caixa Preta. Conseguimos. Essa próxima música chama Caminho, é minha e da Lulu. Essa última música, a semana retrasada, no sábado, durante o estudo do pastor Irã, no programa Começos, ele estava falando sobre o maná. E Deus me inspirou a fazer essa última música que a gente vai tocar agora. Ela é muito novinha, acabou de sair do forno. Chama Pão do Céu. E eu queria dizer que o estudo também é inspiração.
concede a tua calma, vem me socorrer. Que o vazio me destrói, me perturba e corrói e me faz sofrer. Purifica o sentimento, aclara os meus pensamentos e meu coração traz renovação. Pão do céu, veio até a trouxe à luz sua vontade, concedeu-me a liberdade. Pão do céu, veio até a me curou, me resgatou, trouxe a paz que eu esperava, enfim. Levou minha ansiedade e pôs a sua verdade em mim.
Vamos orar. Bom Deus, se gratos somos a Ti, porque mais uma vez podemos aqui juntos estar. Obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu. E mais uma vez hoje, ao colocar nossa mente, nosso coração, nossos olhos, e mais algumas evidências que nos levam a compreender um pouco melhor, a aceitar, e, acima de tudo, a viver de acordo com a Tua vontade. Que possamos, Senhor, juntos compreender de onde viemos, com qual propósito hoje vivemos e para onde vamos. E para tal suplico, bom Deus, Tua presença e a iluminação do Teu Santo Bom Espírito a falar a cada um de nós nesse momento. Aqueles que assistem essa programação à distância, aqueles que terão a oportunidade de no futuro ouvir também essa mensagem, e possam, bom Deus, também, impressionados por Teu Santo e Bom Espírito, tomar decisões adequadas, decisões conforme a Tua vontade. E isso eu te lhe suplico em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bem, mencionei na prece de onde viemos, qual é a origem do universo. Essas são algumas das perguntas que têm estado na mente humana por muito tempo, muito tempo. Com o surgimento do processo científico moderno, em especial através do trabalho realizado por Darwin, muitos chegaram à conclusão de que a ideia de que existe um Criador, de que essa ideia era irrelevante, é uma ideia ultrapassada. Mas, no entanto, nós temos visto durante essa série que nos últimos anos descobertas científicas apontam em uma direção diferente. Será que ciência e religião são irreconciliáveis? Será que a ciência moderna e a teoria da evolução refutam plenamente o relato bíblico da criação? Responder algumas dessas perguntas tem sido a razão dessa atual série de mensagens que estamos já desenvolvendo por algumas semanas, a Caixa Preta de Darwin. Estamos felizes por você estar aqui. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você, juntamente conosco, possamos, semana após semana, viver, ter uma experiência real com Deus. E hoje, mais uma vez, nós estamos muito honrados, felizes por recebê-los entre nós. E dentro dessa controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, durante as últimas semanas nós abordamos algumas das evidências daquilo que hoje é conhecido como design inteligente. Ou, em outras palavras, a ideia, a crença de que alguém, uma mente criativa, está por detrás da existência do universo e, consequentemente, da sua, da minha existência. Nós já vimos evidências nas últimas semanas em alguns campos, algumas disciplinas. Falamos um pouquinho no início sobre cosmologia, vimos as evidências da bioquímica e nas últimas semanas também apresentamos evidências no campo da física e também da astronomia. E hoje eu vou falar um pouquinho a vocês sobre paleontologia e geologia. Na realidade, qual é o real significado? O que podemos compreender através dos fósseis? É inegável, queridos, que existe debaixo de nós, de onde pisamos, na nossa terra, um imenso cemitério, que na realidade cobre todo o mundo, e que vai a diferentes profundidades, mas se mantém em média de 2 a 3 quilômetros de profundidade. Esse cemitério ele contém bilhões e bilhões de restos mortais de animais das mais variadas espécies, juntamente com uma tremenda gama de vegetação, que em grande parte ela se transformou em carvão mineral,
bem como depósitos que nós também encontramos de gás e óleo bruto, petróleo. E acredita-se que tudo isso é o resultado de uma conversão de resíduos orgânicos de plantas marinhas, animais e invertebrados. Esse é o registro fóssil da história do nosso planeta. Qualquer evidência de vida do passado remoto é considerada um fóssil. Eles são restos ou vestígios que foram preservados de animais, de plantas, de outros seres vivos, em rochas, sedimentos, no gelo ou, em alguns casos, no âmbar. A totalidade desses fósseis e a colocação deles nas formações, nas áreas rochosas, nas camadas sedimentares, em certo sentido, é conhecido como o registro fóssil. É como se fosse uma fotografia do fóssil em sua localização. A palavra fóssil, ela deriva do termo latino fossile, que significa desenterrado. E a ciência que estuda os fósseis, é exatamente a que eu mencionei há poucos minutos, a paleontologia. E eu trouxe aqui, na realidade, gentilmente, uma família aqui de nossa comunidade me emprestou esses 3 artefatos aqui. Eu tenho aqui em minhas mãos 3 exemplos de fósseis. Infelizmente não vou poder levar a todos vocês, mas gentilmente temos aqui um cameraman que vai nos ajudar a mostrar para vocês. Deixa eu só... Dá para ver? Dá para ver. Melhorou, né? Melhorou, está ótimo assim, pelo menos com a iluminação. Isso aqui é um fóssil de um peixe que foi encontrado no Nordeste brasileiro. Aqui é possível se ver basicamente aqui como se fosse ali as escamas, a estrutura de um pequeno peixe. Eu tenho aqui mais um exemplo, eu vou mostrar a vocês. Esse aqui é um pedaço de madeira que foi encontrado a 4.200 metros, um pedaço de madeira petrificada. É interessante a sensação, só eu que estou tendo, é óbvio, né? Eu que estou segurando. Mas dá a sensação de que é pedra e não madeira. É aqui um pedaço de madeira petrificado, que foi encontrado a 4.200 metros nos Andes do Chile. E tem um terceiro exemplo. Esse aqui é um onivalvo, é um fragmento de molusco, encontrado, eu vou dizer para vocês aonde daqui a alguns minutinhos, tá bem? Fica aqui o suspense, onde foi encontrado esse fóssil de um molusco. Fósseis, obrigado. Deu para enxergar? Deu para ver bem? Sim ou não? Ah, vocês estão aí. Os fósseis, queridos, eles possuem diversas formas. Por exemplo, pode ser um inseto, temos algumas fotos a mostrar para vocês. Um inseto que pode ser preservado por resina, transformada em âmbar. Temos aí no telão, você pode ocupar uma concha, por exemplo, numa rocha. Bem similar ao que eu tenho aqui. Aqui diz que é do Nordeste, né? Mais precisamente da terra da minha mãe, Ceará. Que estão rindo do Ceará vocês aí, hein? Nós temos ali também no telão uma ilustração similar. E um outro exemplo de fóssil também, aquilo que muitas vezes nós vemos na televisão, um esqueleto de um dinossauro. Você vê também aí uma ilustração clara. Também é considerado um fóssil, por exemplo, as pegadas de uma tartaruga no arenito. Hoje, queridos, há cerca de 250 mil espécies de fósseis descritas, encontradas já. Isso representa aproximadamente 1/5 do número de espécies vivas identificadas. Portanto, já foram encontrados fósseis dessas espécies. Aqueles que procuram fósseis, eles frequentemente os encontram de maneira diferente, diferentes tipos, naquilo que é conhecido como a coluna geológica. Que nada mais é, queridos, eu temos uma ilustração a mostrar a vocês em mais alguns minutinhos, uma representação colunar composta do que seria a sequência completa de unidades de rocha ali na crosta terrestre. Em termos gerais, as camadas mais antigas ficam mais embaixo e formando assim um mapa da crosta terrestre. E aqui, queridos, a ordem dos fósseis encontradas nessa coluna geológica, ela é crucial, fundamental, para que nós possamos interpretar a vida passada. E os fósseis, eles podem dar a nós indícios, por exemplo, do meio ambiente em que viveram, exemplos dos organismos
vivos que eles representam. Enfim, a dimensão do tempo e a idade dos fósseis estão no cerne dessa controvérsia entre a ciência e a Bíblia. E, consequentemente, a origem da vida. Se ela ocorreu há alguns poucos milhares de anos, como assim interpretam os criacionistas, assim creem os criacionistas, ou bilhões de anos, como creem e interpretam os evolucionistas. Independentemente da causa, o registro fóssil, queridos, dá um testemunho de que algo aconteceu no passado. Algo ocorreu. Algum tipo de catástrofe aconteceu. Com o passar do tempo, algumas perguntas relativas às descobertas dos fósseis começaram a criar um tremendo e crescente debate. Inicialmente aceitava-se que o dilúvio havia ocorrido poucos milhares de anos antes, e esse era considerado o dilúvio a maior causa dos fósseis. E isso ocorreu até meados do século XVIII, quando o dilúvio bíblico ainda era amplamente aceito como um evento histórico, e os fósseis eram considerados resultados dessa catástrofe, dessa enorme catástrofe. No entanto, no século XIX, pouco a pouco ocorreram mudanças radicais nesse pensamento. Os conceitos de longas eras para o desenvolvimento de rochas, para o desenvolvimento da vida por evolução, trouxeram pouco a pouco dúvidas na mente de algumas pessoas sobre como interpretar os fósseis. Afinal, esses fósseis são, aqui temos alguns exemplos, esses fósseis são o resultado do dilúvio bíblico, conforme é descrito no livro das Origens, no livro de Gênesis? Ou será que esses fósseis, e aqui temos 3 exemplos claros, será que esses fósseis são resultado de milhões de anos de evolução? 2 pontos de vista: criação, evolução. Dificilmente eles poderiam ser mais contrários um ao outro, como nesse assunto. O criacionismo, queridos, propõe uma origem recente da vida. Origem recente por intermédio de um ser, Deus. E cremos que isso ocorreu há poucos milhares de anos. E também o criacionismo crê que houve uma destruição subsequente dessa criação no grande dilúvio registrado na Bíblia. Como não havia vida antes da criação, todo o registro fóssil teria se formado após a criação. Mas pense comigo, por outro lado, o evolucionismo ele propõe uma origem espontânea da vida. Isso ocorreu há vários bilhões de anos atrás. Alguns presumem que há 4,6 bilhões foi que surgiu a vida. E que houve um desenvolvimento gradual em formas mais avançadas, evoluindo-se. E a evolução chega ao ponto em que, há muito tempo, mas comparado em relação à nossa existência, há pouco tempo, em que surgem os seres humanos. O registro fóssil, queridos, sem dúvida alguma, tem muito a dizer sobre algumas das questões que acabei de levantar para vocês. Afinal, quando nós analisamos os fósseis, qual ponto de vista é correto? Será que realmente ocorreu essa catástrofe universal? Os evolucionistas, eles consideram o registro fóssil um dos mais fortes argumentos, para a sua teoria. Por outro lado, alguns criacionistas tentam enfrentar o desafio da coluna geológica, apontando para o fato de que, em algumas localidades, a coluna geológica ela está fora de ordem. Com fósseis mais antigos, eu mencionei a vocês que o que deveria ser mais antigo tinha que estar mais embaixo. E o mais recente, onde? Mais em cima. Só que existem algumas colunas geológicas que ocorrem ao contrário. Existem seres
mais antigos que estão mais acima e seres mais novos que estão mais abaixo. Como isso ocorreu? Como os fósseis são reais, e se você não acredita é só segurar, a despeito de que algumas farsas obviamente já ocorreram, o que realmente eles representam? Hein? O que os fósseis podem, queridos, nos mostrar? A resposta está, e assim cremos, no grande dilúvio, que nós encontramos em detalhes. E o registro está ali entre os capítulos 6 e 9 do livro de Gênesis, o livro das origens, o primeiro livro que nós encontramos na Bíblia, o primeiro livro do Antigo Testamento. Os registros históricos mais antigos que se conhecem, ouçam com atenção isso, queridos. Os registros históricos mais antigos que nós conhecemos como seres humanos, eles têm cerca de 4.500 anos. Os registros mais antigos que nós encontramos são dessa época, 4.500 anos atrás, as civilizações mais antigas que nós conhecemos como seres humanos. E aqui, queridos, é fato de que nas mais variadas culturas, em todos os continentes, e aqueles que são da área histórica sabem muito bem o que eu vou mencionar aqui, existem tradições que aludem, que levam a encontrarmos evidências da ocorrência de um dilúvio global. E essas histórias em outras culturas trazem paralelismos impressionantes, espantosos entre si, como se fosse algo que todos souberam. Há evidências, queridos, crescentes, evidências de que algo extraordinariamente catastrófico aconteceu alguns milênios atrás. Alguns de vocês vão se recordar de um dos grandes exemplos, a epopeia de Gilgamesh. Essa é uma história que vem dos sumérios. E essa epopeia, ela contém, queridos, a mais antiga referência conhecida ao dilúvio, que é recorrente em várias outras culturas e que está presente, queridos, na Bíblia. O seu registro mais completo provém de uma tábua de argila, creio que temos aqui uma ilustração para mostrar a vocês. Exatamente essa tábua de argila, escrita em língua acádia, do 8º século antes de Cristo, pertencente ao rei Assurbanipal, tendo sido encontrada e, na realidade, ela demonstra citações e apresenta citações que datam um período ainda mais antigo, até mesmo o 10º século antes de Cristo. Sendo assim, esse o texto mais antigo literário conhecido. E antropologistas eles apontam para o fato de que existem mais de 270 narrativas do dilúvio em povos, em culturas diferentes em todo o mundo. E todas elas, coincidentemente, são do início dessas civilizações. Para nós, para a civilização ocidental, a história mais conhecida associada ao dilúvio é a respeito da Arca de Noé. Segundo a tradição que nós conhecemos como a tradição judaico-cristã. O dilúvio, queridos, também ele é descrito em tradições americanas. Encontramos descrições do dilúvio em tradições asiáticas, sumérias, assírias, armênias, egípcias, persas, que de uma forma basicamente semelhante uma às outras apresentam o episódio que encontramos na Bíblia. Porém, algumas civilizações se relata algo sobre uma inundação em vez de chuvas torrenciais que caíram. Mas na Bíblia, naturalmente, nós encontramos diversas referências, em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a essa catástrofe de consequências globais. Encontramos alusões do dilúvio no livro de Jó, no livro dos Salmos, por exemplo, o Salmo 29, o Salmo 104. Encontramos também citações já no Novo Testamento, no dilúvio que são mencionados no livro de Mateus, Marcos, Hebreus, 1 e 2 Pedro, no livro de Judas, e diversas alusões no livro do Apocalipse. E o próprio Jesus Cristo, ele menciona o dilúvio. Jesus Cristo mencionou o dilúvio como um fato histórico. Além disso, nós estamos aqui, queridos, falando sobre os sinais
que predeceriam ali o seu retorno nesse mundo. E ele afirmou, nós vamos voltar a esse texto em mais alguns minutos, mas eu quero ler a vocês nesse momento. Porquanto assim como nos dias anteriores, isso diz Jesus Cristo, palavras do próprio Jesus, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, queridos, a título apenas de recapitulação do relato bíblico, eu gostaria de mencionar para vocês a sequência, aquilo que a Bíblia apresenta, a sequência do dilúvio. Por ordem de Deus, Noé, ele entra na arca com a sua família. 7 dias depois, sobrevém o juízo, a água começa a cair do céu, as fontes do grande abismo, assim que diz a Bíblia, se rompem, as comportas do céu se abrem, fazendo chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. A enchente atinge então o seu nível mais alto. A água chega a 15 côvados, cerca de 7 a 8 metros acima das montanhas mais altas. A terra permanece 110 dias coberta por essa massa de água. Depois o nível começa a baixar. Nesse momento a arca repousa sobre o monte Ararat. 74 dias mais tarde, pode-se ver o cume das montanhas, das primeiras montanhas. Após 40 dias, Noé solta um corvo, ele não retorna. Após 7 dias, ele solta uma pomba, essa retorna. Depois de mais 7 dias, ele solta novamente uma pomba, essa volta, mas trazendo agora no bico um ramo de oliveira. Depois de mais 7 dias, Noé solta a pomba novamente, dessa vez ela não volta mais. Encontrou alguém ou algo, não sei. Depois de mais de 29 dias, Noé remove o teto da arca. Ele espera ainda 57 dias. Depois disso, a terra já estava seco bastante, ali para que ele, a sua família e os animais pudessem ser salvos, que foram salvos, pudessem abandonar a arca. Portanto, fizeram a conta? Do momento da entrada na arca até a saída, era só somar o que eu falei. 371 dias. Da entrada até a saída da arca. Pouco mais de um ano. Foi o período que durou essa enorme catástrofe global. Existem perguntas, objeções. Eu quero mencionar algumas delas a vocês nesse momento. Como Noé conseguiu reunir todos os animais? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Essa pergunta sempre surge na mente daqueles que não aceitam o relato que a Bíblia apresenta. Por um lado, ela toca no problema de distribuição geográfica das espécies de animais. Alguns dizem que o canguru veio pulando da Austrália até onde estava Noé. Só tem canguru lá. A resposta para essa pergunta aqui diz que a geografia da Terra, o habitat da Terra, os seus habitats, no plural, e as diversas espécies animais eram bem diferentes antes do dilúvio do que são hoje. Por outro lado, pergunta-se como que um único homem, com a sua família, pôde dar conta desse imenso esforço de organização e de cuidado desses animais. Se nós analisarmos o texto bíblico com atenção, você vai perceber o seguinte. Na Bíblia nós lemos que de toda a carne entraram de 2 em 2 para Noé na arca, como Deus lhe havia ordenado. Aqui, queridos, não consta em nenhum lugar que Noé teve que arrebanhar os animais por si mesmo. Os animais vieram até Noé. E aqui nós não precisamos necessariamente encontrar uma explicação natural para isso. Por exemplo, sobre o instinto de sobrevivência, não sei, dos animais. Quem sabe eles perceberam que uma catástrofe viria, eu não sei. Sabemos aqui Deus, o próprio Deus, fez com que os animais assim agissem. Os animais foram até onde estava a arca. E além disso, antes do dilúvio os animais, eles não tinham medo dos homens como hoje possuem. Somente depois do dilúvio, o homem tornou-se o seu caçador. Ouçam, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Outra pergunta que sempre surge é: dilúvio foi um evento local
uma inundação local ou foi um evento global. Já se tentou, queridos, muitas vezes interpretar o dilúvio como uma enchente, uma catástrofe apenas num determinado local, como inundações que ocorrem, e alguns de nós já presenciamos, numa área limitada. Porém, a Bíblia não dá margem para tais especulações. Pelo contrário, ela salienta e de maneira clara que veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. E após esse acontecimento, o próprio Deus, ele prometeu, não será mais destruída toda carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Se ele, Deus, se referisse a uma enchente regional, ele já teria descumprido a sua promessa várias vezes desde esse acontecimento. Sempre houveram, queridos, grandes inundações, causadas por chuvas, causadas pelo mar, tsunamis, prolongadas algumas delas, transbordamento de rios, e todas essas catástrofes já levaram centenas de milhares, milhões de pessoas a perder sua vida. Só que no caso de uma enchente regional, Noé e os animais poderiam, quem sabe, ter sido salvos em um outro lugar qualquer. Era só ir para uma outra localidade. A Bíblia afirma expressamente que toda a humanidade, com exceção de 8 almas, foi aniquilada, foi destruída. Foram necessários, queridos, 40 dias para que as massas de água chovessem. E não só a água caindo do céu, mas diz a Bíblia que as águas elas brotavam da terra, para que elas jorrassem e para que elas cobrissem toda a terra. O dilúvio foi, no real sentido da palavra, a mãe de todas as inundações. A mais terrível catástrofe natural que já ocorreu em nosso planeta até nossos dias. Uma outra dúvida que surge: como o dilúvio influenciou a sedimentação, a colocação dos fósseis? Um dos problemas das descobertas de fósseis é que há um aumento da complexidade, queridos, dos fósseis, desde as camadas inferiores até mesmo as camadas superiores, nessa que é conhecida como a coluna geológica. Duas das alternativas para explicar esse padrão são as seguintes. A primeira delas é aquilo que nós chamamos de mobilidade. A distribuição por mobilidade se aplica aos animais que procuraram, imaginem comigo, escapar das águas. As águas subiam de nível, então os animais eles tentavam escapar. Por exemplo, as aves, e algo interessante, são raras no registro fóssil. Poucas aves são encontradas. Por que será? Restos bem preservados ainda não foram encontrados, fósseis de aves, abaixo das camadas mais inferiores. É óbvio que as aves, gradualmente elas escapassem para locais mais elevados durante os meses do dilúvio. Da mesma forma, as pegadas de anfíbios e répteis, elas tendem a aparecer nos níveis mais inferiores dessa coluna geológica, mais do que os seus corpos, apenas suas pegadas. Os animais mais lentos, os mais pesados por sua vez, teriam sido rapidamente ali alcançados pelas águas do dilúvio e soterrados, enquanto, por exemplo, os mamíferos superiores, homens e aves, puderam ficar a salvos por mais tempo nos locais mais altos. A mobilidade. Um outro exemplo é que animais maiores seriam mais capazes de escapar para locais mais altos, obviamente, durante o dilúvio do que os animais menores. E tudo isso nós encontramos o registro na coluna geológica. Isso explica, por exemplo, o aumento em tamanho em alguns tipos particulares de fósseis quando nós ali analisamos essa escala, a coluna geológica. Mobilidade. Uma segunda alternativa é o fator flutuação. Ouçam com atenção. A distribuição por densidade durante o dilúvio, aquilo que nós encontramos no livro de Gênesis, tem sido sugerida durante esses séculos como um mecanismo para explicar exatamente esse registro fóssil. O que acontece é que muitos organismos mais simples, como corais, lesmas,
moluscos, outros organismos marinhos, eles têm uma densidade maior e também são bem mais representados nas partes inferiores da coluna geológica do que vertebrados mais familiares, tais como sapos e também como gatos. Será que o efeito dessa densidade, queridos, atuando durante o dilúvio, seria o responsável por essa distribuição? Possivelmente sim, a nível local. Mas é duvidosa a distribuição quando nós falamos, analisamos a densidade de animais vivos que pudessem ser ou ter uma explicação geral para que essa coluna geológica como um todo pudesse apresentá-los. O problema é que animais com carapaças mais pesadas também são encontradas em maior abundância, também são encontrados nos níveis superiores dessa coluna geológica. Eu disse a vocês que ia falar um pouquinho sobre esse molusco. Esse molusco marinho, ele foi encontrado a mais de 4.000 metros de altitude. Explica exatamente esse fenômeno que eu acabei de mencionar a vocês, a flutuação. Ele foi certamente levado do nível do mar até a 4.000 metros de altura, em uma montanha. A resposta, queridos, é o fator flutuação. Após a morte, alguns vertebrados eles tendem a flutuar mais tempo do que os outros. Alguns experimentos foram realizados e eu gostaria de mencionar aqui a vocês que as aves flutuam em média 76 dias, os mamíferos 56 dias, os répteis 32 dias e os anfíbios 5 dias após mortos. Portanto, a distribuição por flutuação poderia ser um forte fator de distribuição durante esse pouco mais de um ano, que foi o período que o dilúvio tomou. Qualquer modelo que nós possamos aqui aceitar ou compreender, mobilidade ou flutuação, nós devemos levar esses dois fatores em consideração. Nenhum, queridos, na realidade, fator por si só. Nenhum fator por si só poderia, por si mesmo, ser o responsável por toda a sequência fóssil, como hoje nós a encontramos. Existem diversos fatores e nós não temos a compreensão de todos eles. Nós não podemos, no entanto, nos esquecer que nós estamos tratando de um evento passado. Um evento com características peculiares, características complexas, do qual nós não temos toda a informação. É impossível nós sabermos todos os detalhes. Mas em termos gerais, quando nós olhamos a sequência fóssil, nós encontramos uma singularidade de organismos em diferentes níveis e a sugestão geral de uma progressão ascendente das formas de vida, do mais simples para o mais complexo. E esse padrão é às vezes considerado como evidência esmagadora a favor da evolução, alguns pensam. No entanto, queridos, a progressão limitada não reflete necessariamente esse desenvolvimento gradual, como os evolucionistas assim afirmam. Como nós vimos, aspectos como mobilidade, como flutuação, poderiam ter provocado alguma progressão aparente num dilúvio global. E um outro fato, o último que menciono, outro fato importante e significativo, é que os organismos atuais, eles vivem na crosta da Terra numa sequência ascendente, geral, dizem os especialistas, do mais simples ao mais complexo. Primeiramente, os organismos unicelulares nas rochas profundas, depois organismos mais complexos nos ambientes mais profundos do mar e mais acima os organismos terrestres mais complexos. Nesse contexto, o contexto de uma catástrofe universal, de crescimento gradual, assim como foi o dilúvio que é apresentado no livro de Gênesis. Essa ordem geral, queridos, seria esperada no registro fóssil. E é exatamente aquilo que nós encontramos nele. Independentemente de como se queira interpretar esse registro, algumas características se destacam de maneira clara. E quem sabe você possa estar pensando, pastor, quanta informação. Mas o que esses fósseis realmente dizem? O que eles podem nos transmitir? Primeiro, que o registro fóssil ele é sistematicamente incompleto. Ele é incompleto, queridos, porque não
não se escavou de forma exaustiva e ainda não se encontrou tudo. Simplesmente, em algumas épocas, não se formaram fósseis de alguns animais. Existe uma série de animais que, segundo o registro fóssil, queridos, pareciam estar extintos há muito tempo, porque eles não ocorreram mais nas camadas superiores, mas hoje vivem ainda. Eles são aqueles que são conhecidos como os fósseis vivos. Eu tenho aqui um exemplo, gostaria que você visse a imagem desse peixe, o selacanto. De acordo com o registro fóssil, nas camadas geológicas, deveria supor que ele se extinguiu, e essa é a afirmação que muitos davam, há 80 milhões de anos. Até que ele foi redescoberto em 1938. Eles mostram que também é possível que as camadas, na verdade, contendo fósseis, eles não contenham todos os seres vivos que existiam por ocasião da sua sedimentação, no momento que eles foram ali colocados. É, portanto, que é possível, por exemplo, que mamíferos tenham vivido em um período passado, mas que não tenham sido fossilizados. Uma outra questão é que o registro fóssil mostra uma origem catastrófica dos fósseis. Também é outra coisa que nós podemos ouvir deles, se é que eles falam. Muitos fósseis revelam claramente que foram enterrados ainda vivos. Uma catástrofe ocorreu. A posição de alguns animais. Algo aconteceu. Em muitos casos é óbvio que esse sepultamento ocorreu de maneira rápida, de maneira súbita. E assim nós podemos concluir que catástrofes naturais foram, de fato, os fatores para a formação desses fósseis. Algo aconteceu. Terceiro ponto, o registro fóssil apresenta estagnação de desenvolvimento. Aquilo que é conhecido como os missing links. Muitos animais e plantas hoje são conhecidos sob a forma de fósseis e parecem quase não ter sofrido nenhum tipo de mudança. Famílias surgem em que sem formas anteriores são apresentadas e existem sem se modificarem na sua essência. E aqui, para poder reconhecer a evolução, é necessário que eles encontraram aquilo que eles chamam de formas de transição. Elas teriam que ser encontradas, a forma de transição. Porém, elas não existem, faltam completamente. Faltam tão sistematicamente que, para alguns cientistas, essa constatação constitui o principal problema da teoria da evolução. Eu trago a vocês uma ilustração. A ave mais antiga que se achou foi o Archaeopteryx. Temos aí uma imagem para você. A foto do fóssil e a imagem de como seria essa ave. O problema é que a estrutura das penas dessa ave é tão complexa quanto as penas das aves atuais. Só que, segundo os evolucionistas, as penas teriam sido desenvolvidas a partir de escamas de répteis. Do mais simples ao mais complexo. Hoje nós encontramos os mais diversos tipos de escamas e encontramos penas completas. E eu pergunto a vocês, o que havia entre elas? Entre a escama e uma pena? E Darwin, o próprio Darwin, ele já reconhecia esse ser um tremendo problema. E ouçam com atenção o que ele próprio, Darwin, escreveu no seu famoso livro A Origem das Espécies. Exatamente na proporção em que esse processo de extermínio atuou em uma enorme escala, também o número de variedades intermediárias que existiu anteriormente deve ter sido realmente grande. Por que então não se acha toda a formação geológica e todo extrato cheio de tais elos intermediários? A geologia seguramente não revela qualquer cadeia orgânica assim finamente graduada. E esta talvez seja a objeção mais óbvia e grave que pode ser levantada contra a minha teoria. Nunca foi encontrado um missing link. Aquilo que vem entre, e aqui dei o exemplo a vocês, que afirmam que as penas vieram das escamas e o intermediário
uma escama peludinha ou uma pena escamosa. Você escolhe. Mas, queridos, ele ainda podia apelar para o fato de que a geologia, a paleontologia eram ainda no seu tempo ciências jovens, novas. E apenas uma pequena parte da superfície terrestre até aquele momento havia sido objeto de investigação geológica. Mas após 150 anos, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento nessas áreas, após 150 anos, esse não é mais o caso. Mas nada mudou, nada se alterou. Que existem muitas evidências significantes do dilúvio. Eu mencionei algumas a vocês nessa noite. Rochas sedimentadas na profundeza ali dos oceanos. Grandes depósitos fósseis em todo o mundo. Alguns exemplos tenho aqui à frente. Consequências do dilúvio. As formações geológicas. A maneira pela qual hoje nós encontramos rios, lagos, assim por diante. No entanto, queridos, dentro de todo este contexto, daquilo que nós encontramos, para nós cristãos, a maior e a mais clara, a mais conclusiva evidência está claramente descrita na palavra de Deus. De acordo com o relato de Gênesis, as águas cobriram as mais altas montanhas da terra. Por aproximadamente 1 ano. Toda a vida humana foi destruída. Todas as criaturas que viviam na terra. Mas a preservação da vida humana e dos animais foi realizada através de um plano que Deus deu a um homem chamado Noé. Através de algo estranho, mas através de um barco, uma arca. E além disso, as menções do Antigo Testamento sobre o dilúvio, elas foram confirmadas pelos apóstolos, mas principalmente por Jesus Cristo. Portanto, as grandes rochas, o registro fóssil do nosso planeta, tudo isso que hoje é possível se encontrar, nada mais é do que uma confirmação de uma grande lápide que descreve o fim de um mundo violento, um mundo rebelde, um mundo que sofreu as consequências dos seus atos, por sua maneira intencional de viver contra a vontade do Criador. A Bíblia descreve o período antes do dilúvio como o coração das pessoas agia de maneira má, continuamente. Mas o que é mais impressionante, eu gostaria de deixar isso com você nesse momento, é que a descrição de Jesus Cristo, não apenas, queridos, traz para nós que somos cristãos a convicção de que o dilúvio é de fato e foi um evento histórico. Por uma simples razão, Jesus Cristo menciona o dilúvio. E aquele que se diz cristão, de certa forma, precisa acreditar em Cristo. E Jesus disse, houve um dilúvio. Mas o que é extraordinário, queridos, é que Cristo, Ele também traz a nós advertência sobre o futuro. Eu quero reler o texto que li no início a vocês. Porque Jesus Cristo diz, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E quem sabe alguns de vocês podem estar pensando, mas como era a vida nos dias de Noé? Jesus mesmo responde. Na sequência ele diz, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que você consegue ver com esse quadro que eu acabei de ler aqui? Um quadro apresentado por Jesus Cristo. O que você consegue ver aqui? Eu não vejo nada demais. O que dá a sensação é simples, é que a vida continuava como sempre foi. O que Cristo fala ao dizer, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. A rotina da vida diária. Nada era diferente. Só que o problema, queridos, vem na sequência. E Cristo continua dizendo, e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não perceberam. Que triste realidade é essa. As pessoas, queridos, viviam como queriam e como achavam. Ou melhor, elas tinham a certeza de que tudo continuaria como sempre foi. Mas elas se enganaram. Porque as coisas não continuaram como estavam. E o que é mais interessante ainda, é que Noé entrou na arca. Mas não foi ele quem fechou a porta. Entrou Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres e seus filhos com ele na arca. E com eles todo animal segundo a sua espécie, como Deus lhe tinha ordenado. Então, o Senhor fechou a porta. Deus fechou a porta, queridos. Mas não choveu naquele dia. Houve um momento de espera. Houve um momento em que, se você parar para pensar comigo, você vai chegar a uma conclusão. Houve um momento em que Noé não podia mais sair. Houve um momento em que ninguém mais podia entrar na arca. Como nos dias de Noé, disse Jesus. Eu gostaria de, antes de orar, dizer a você algo que é importante. Você não está aqui por acaso hoje. Você não está assistindo essa programação por acaso hoje. Vimos evidências do dilúvio histórico do passado. Mas não nos esqueçamos, queridos, da predição que Jesus Cristo fez, como nos dias de Noé será o fim. Muitos no passado não perceberam. E eu pergunto, será que você e eu hoje percebemos? Mas tenho uma certeza, uma convicção. Hoje a porta ainda continua aberta. Hoje você e eu podemos investigar, podemos estudar, podemos sanar nossas dúvidas. Hoje ainda podemos tomar nossa decisão. Não deixe para depois. Por quê? Porque depois poderá ser tarde demais. Não deixe para depois. Deus eterno. Senhor, quando analisamos evidências,
na área de geologia, na área de paleontologia. Podemos ver, podemos sentir em nossas mãos os efeitos dessa terrível e universal catástrofe que ocorreu há poucos milhares de anos atrás. A maneira pela qual a raça humana, os seres vivos, foram pegos de surpresa. Porque não ouviram, Senhor. Não ouviram Tua voz. Não estavam preparados. E pela maldade que imperava entre eles, tiveram o seu fim. Hoje encontramos, Senhor, evidências claras, concretas, de que algo catastrófico ocorreu no passado. Mas, bom Deus, não queremos apenas sair desse local nessa noite, ouvir essa mensagem, apenas com muita informação sobre o passado ou sobre essas disciplinas. Acima de tudo, bom Deus, suplico que Tu possas falar ao nosso coração e que possamos ter a ciência, possamos ter de maneira clara na nossa mente a advertência que Jesus Cristo, quando por esse mundo andou, nos deu. Jesus disse de que da mesma forma como nos dias de Noé, aconteceria bem próximo ao retorno dele a essa terra. Muitos não perceberam. Mas, bom Deus, que nós possamos ter nossa atenção e nosso coração aberto para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Que possamos, Pai, buscar em Tua palavra. Possamos buscar, Senhor, em Tua carta de amor, a Santa Bíblia, aquilo que necessitamos na nossa existência, para viver, Senhor, de tal forma, a que possamos perceber, a que possamos, bom Deus, ter nossa mente e nosso coração prontos para aquele momento extraordinário que em breve virá. E, Pai querido, suplico Tua bênção sobre cada pessoa que aqui se encontra. Que possam, ao sair desse local, aqueles que assistem essa mensagem, ter o coração nesse momento, Pai, repleto de alegria e satisfação, ao abrir aquilo que são, sua mente, para evidência, Senhor, que os leve a viver segundo o Teu querer, Pai. Despede-nos em Tua companhia. Dá-nos uma semana de vitórias, uma semana ao Teu lado, Senhor. Isso eu Te lhe suplico em nome e pelo amor do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que de uma forma muito especial todos tenham uma maravilhosa semana. Nós faremos, eu queria só apenas mencionar a vocês uma pequena alteração em relação à nossa programação das próximas semanas. Nós fomos, não digo forçados, mas foi importante a nós fazer um ajuste no nosso calendário até o final desse ano, até dezembro. E tomamos a decisão de fazer com que essa série, a Caixa Preta de Darwin, se estenda por mais algumas semanas. Nós teremos nos próximos 2 sábados, 2 programações muito especiais. No próximo sábado estaremos abrindo aqui um pequeno parênteses e falaremos sobre prioridades. Quais são as prioridades da sua, da minha vida? Aquilo que realmente importa a nós. No sábado seguinte nós teremos uma programação musical feita com carinho. Estamos planejando essa programação já há um bom tempo. E no sábado seguinte, em 3 sábados, retornaremos com a Caixa Preta de Darwin por mais 2 finais de semana. Portanto, concluiremos o mês de setembro nos últimos 2 finais de semana nessa série. Teremos mais 2 importantes temas e gostaria de convidar a você a fazer planos de estar conosco durante os próximos sábados. E apenas relembrando também de que em mais alguns minutinhos nós teremos o início daquela programação que eu mencionei a vocês nas semanas passadas em relação ao Ministério da Mulher da Nova Semente. Nós teremos uma recepção a todas as mulheres, aquelas que queiram participar. Falaremos sobre assuntos importantes à vida feminina. Lá no mezanino, na sequência, nós teremos a oportunidade de recebê-las lá. Nós teremos a doutora Raquel hoje nos ajudando, uma psicóloga ajudando-as em algumas áreas importantes da sua vida. Portanto, mulheres, permaneçam, fiquem conosco mais um pouquinho.
a que você possa ter algo especial. E homens, vocês ou esperam no carro, ou vão para casa e preparem um jantarzinho especial para sua esposa, tá bem? Se isso acontecer, você pode ter certeza que a sua noite vai ser muito boa. Cuidem bem delas, né? Eu mesmo já recebi a ordem da minha patroa, estou indo para casa com os 3, vou cuidar deles, ela vai ficar na programação, e que Deus possa de uma forma muito especial abençoá-las. É uma alegria recebê-los sempre aqui. Que você possa viver e ter uma experiência sempre real com Deus estando entre nós. Uma boa semana a todos.